Eu achava que, se eu trabalhasse bastante e mostrasse meu valor de verdade, eles iam finalmente me enxergar como mais do que só a caçula da sala, mais do que a filha. Achei que iam me ver como alguém que merecia continuar o legado da família. Meu nome é Olivia Bailey. Se esse nome soa familiar, talvez seja por causa da Bailey & Sons, uma empresa de design de casas de luxo que já foi muito famosa na Costa Leste. Mas o que muita gente não sabe é que esse Sonsa no nome da empresa não era só marketing. Era uma mensagem, bem silenciosa, mas bem clara: esse império era dos homens. Quando eu era criança, vivia atrás do meu pai e dos meus irmãos nos canteiros de obras e nas casas modelo. Eles seguravam as plantas, decidiam tudo, e eu? Eu ficava com uma prancheta na mão e buscava café. Quando eu dava alguma ideia, me respondiam com um sorrisinho ou só faziam que sim com a cabeça, daquele jeito que dá pra ver que não estão levando a sério. Me chamavam de ambiciosa, como se fosse uma piada. Tipo um cachorrinho tentando subir escada, animada, mas sem chance de ser levada a sério. Mesmo assim, eu nunca reclamei. Aceitei todos os estágios, virei noites trabalhando, fiz todos os cargos mais baixos. Li contratos do começo ao fim, estudei o mercado, conheci as finanças da empresa melhor que o próprio diretor financeiro. Com 26 anos, já tinha um MBA, coisa que ninguém na família tinha. Com 27, eu já comandava projetos grandes, regionais. Mas, no fim das contas, títulos não significam nada quando ninguém acha que você merece estar ali. Na primeira vez que falei sobre planejamento de sucessão, numa reunião do conselho, sugeri que era hora de pensar na próxima geração de liderança. Meu pai nem deixou eu terminar. Disse, alto e frio: "Você não é um dos nossos, Olivia." Eu fiquei em choque. "Como é?" perguntei, sem acreditar. Ele nem levantou a cabeça. Continuou folheando os papéis como se eu fosse invisível. "Essa empresa foi criada por homens. É tocada por homens. Você é talentosa, sim. Mas esse lugar não é para você. Você não tem um instinto." Meu irmão mais velho deu risada do outro lado da mesa. Minha mãe só ficou olhando para as próprias mãos. Ninguém me defendeu. Nem meu tio, que já tinha me dito várias vezes, só entre nós, que eu era a melhor chance dessa empresa ter um futuro de verdade. "Você é muito emotiva", meu pai completou, como se fosse um conselho útil. "Você se importa demais com as pessoas, e de menos com os lucros. Isso não é liderança, Olivia. Isso é sentimento." Engoli meu orgulho. Aquela reunião era para ser um momento importante. Passei semanas montando um plano de crescimento de 7 anos, uma estratégia de marketing e uma proposta de expansão para 4 novos mercados. Mas tudo o que eles viram foi uma menininha brincando de gente grande na mesa dos adultos. Mais tarde, naquela noite, fiquei sozinha no escritório que eu praticamente comandava, só que nunca tinham me dado o título de verdade. Meu pai entrou sem nem bater na porta. "Sabe", ele começou, como se fosse só um papo qualquer, "seus irmãos não são perfeitos, mas entendem o que é carregar o nome Bailey. Você sempre foi mais sonhadora." Eu ri. Não porque tinha graça, mas porque era tão óbvio. "Você quer dizer alguém com visão?" perguntei. Ele me olhou com cara séria. "Não. Quero dizer alguém que acha que ter ideias é o mesmo que ter poder." Aquele olhar, como se eu não fosse nada. "Você nunca foi a inteligente", ele falou. "Só se esforçou mais para compensar." E saiu, como se não tivesse acabado de me derrubar com aquelas palavras. Mas essa frase ficou ecoando na minha cabeça. "Você nunca foi a inteligente." Ele falou como um insulto. Mas para mim, virou combustível. Fiquei ali, no silêncio do escritório, olhando meu reflexo na tela escura do notebook. O ambiente estava frio, escuro. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu não queria chorar. Eu me sentia desperta. Lúcida. Se eles não queriam me dar espaço na mesa deles, tudo bem. Eu não ia mais implorar. Não ia mais aceitar migalhas. Ia sair dali e construir algo melhor. Algo que eles não pudessem ignorar. Um dia, eles iam olhar para trás e se arrepender de ter me subestimado.
Aquele momento, mesmo que eles não tenham percebido, foi a última vez que alguém ali falou comigo como se eu não pertencesse àquele lugar. Eles me descartaram. Mas eu já tinha começado a escrever minha própria história. Você deve pensar que depois de tudo que meu pai falou, eu finalmente ia desistir. Ia sair de fininho. Talvez eu devesse. Mas uma parte de mim ainda acreditava que, se eu conseguisse provar meu valor mais uma vez, de um jeito impossível de negar, eles iam me enxergar. Então, fiz o que sempre fiz, trabalhei duro. Passei semanas montando uma proposta de negócio que podia levar a Bailey e Sons direto para o futuro. Estudei tendências de mercado, analisei dados de novas faixas de público, fiquei de olho nas mudanças digitais. Encontrei uma oportunidade que ninguém ainda estava aproveitando direito: casas de luxo ecológicas, com tecnologia inteligente integrada. Era a próxima grande onda, e ninguém na costa leste estava fazendo isso bem. A gente podia ser os primeiros. Podíamos liderar. Criei tudo do zero, o nome do projeto, as previsões de crescimento, até os protótipos. Pedi ajuda para minha rede de contatos do MBA para revisar tudo. Reservei uma sala de apresentação na sede e mandei convites formais para a diretoria. Lembro das minhas mãos tremendo enquanto eu passava cada slide. Lembro também do silêncio. Ninguém olhava nos meus olhos. E aí veio o sorriso do meu pai. Não era de orgulho. Nem de deboche. Era aquele sorriso fechado, irônico, que ele dava para quem não sabia o seu lugar. Quando terminei, ninguém disse nada. Olhei para os meus irmãos. Eles estavam jogados nas cadeiras, com cara de quem só estava esperando o café. Meu tio bocejou. Nem aí. Aí meu pai falou. Acabou? Eu fiz que sim com a cabeça. Ele suspirou e olhou pro Justin, meu irmão mais velho. Você não vai explicar para sua irmã por que essa ideia levaria a empresa à falência em menos de um ano? Justin riu. Olivia, sem querer ofender, mas isso aqui não é aula de pós-graduação. Você não pode só encher uma apresentação de palavras da moda e chamar isso de plano. Casas inteligentes, construções verdes. Quem você acha que a gente tá vendendo pra, o Elon Musk? Alguém disse, e a sala deu risada. Mas eu não tava brincando. Os números não mentem, falei, com o coração batendo rápido. Antes que eu terminasse, meu pai me cortou. Isso aí é só um projeto de vaidade. Se você quer ser CEO, tudo bem, mas não aqui. Isso aqui é um negócio, não um parquinho. Ele se levantou. Quer construir alguma coisa? Vai lá. Abre sua própria empresa. Vê até onde você consegue chegar. Mas não vem aqui fingir que é uma de nós, porque você não é. Nunca foi. Essa frase, você nunca foi uma de nós, doeu mais que qualquer outra. Olhei em volta, esperando que alguém falasse alguma coisa. Qualquer coisa. Mas só vi olhares de lado e sorrisos de deboche. Minha mãe nem estava lá. Ela quase nunca ia nas reuniões. Sem dizer nada, juntei minhas coisas. Quando cheguei na porta, meu irmão mais novo, o Raymond, se inclinou com um sorriso irônico. Ei, se nada disso der certo, ouvi dizer que uma empresa de design de interior está contratando. Você podia ajudar a escolher cortinas. Todo mundo riu. Mas eu não olhei para trás. Porque naquele momento, eu entendi, eles podiam ter me deixado de fora do mundo deles, mas eu ia criar o meu. E, dessa vez, eles não seriam convidados. Foi aí que eu percebi, aquela não era mais a minha família. Não do jeito que importava. Eu não era filha, irmã, nem colega. Era só alguém carregando o sobrenome deles, como uma etiqueta que, para eles, eu não merecia. Não chorei na frente deles. Mas quando cheguei em casa, desabei. A dor, a raiva, a vergonha, tudo veio de uma vez. Foram anos sendo ignorada, deixada de lado, ouvindo que eu devia ser grata por migalhas. Anos sendo feita para me sentir pequena. Eu queria gritar. Queria cortar todas as pontes atrás de mim. Mas não fiz isso. Em vez disso, arrumei uma mala. E na manhã seguinte, fui embora. Sem dizer nada. Deixei para trás as expectativas deles, um legado que nunca foi meu.
Saí daquelas reuniões onde eu nunca fui bem-vinda. Fui pro desconhecido. Me mudei para outra cidade. Lá, ninguém sabia quem eu era. Eu não era mais a Janete Bailey, a estranha da família poderosa. Eu era só Janete. Uma mulher com um plano, uma visão, e nada a perder. Aluguei um apartamento simples, em cima de uma padaria que cheirava a canela e pão quentinho de manhã. Ali, sentada numa mesinha com meu notebook velho, abri um documento em branco. Sem logotipo, sem pressão. Só eu. Começando algo que eles nunca imaginariam. Ser subestimada tem um poder estranho. Quando ninguém tá olhando, você pode criar sem limites. Sem expectativa, sem cobrança. Só liberdade. Naquele apartamento apertado, com tinta descascando e um aquecedor barulhento, comecei a construir algo que um dia ia mudar tudo. Eu não tinha o dinheiro deles. Mas tinha algo melhor, clareza. Eu não precisava mais provar nada. Não ia mais esperar por aprovação. Já tinha cansado disso. Dei o nome de Lamora Designs para minha empresa. Me inspirei numa estrela fraca, difícil de ver, mas firme e forte. Era assim que eu me sentia. Quietinha, muitas vezes esquecida, mas com potencial para algo grande. Os primeiros dias foram difíceis. Gastei minhas economias rapidinho. Vivia de miojo e quase não dormia. Ofereci meus serviços para quem quisesse ouvir, pequenos construtores, incorporadores, até donos de casas querendo reformar seus espaços. A maioria disse não. Mas alguns disseram sim. Tratei aqueles primeiros projetos como se fossem negócios de milhões. Coloquei tudo o que eu tinha neles. Oferecia projetos modernos e sustentáveis, com tecnologia e soluções ecológicas. Era um mercado pequeno, mas tinha gente interessada de verdade. Eu fazia de tudo. Criava os designs, escolhia os materiais, organizava os contratados. Vestia todos os chapéus, porque falhar não era uma opção. Eu não queria só ter sucesso. Queria fazer melhor que eles e do meu jeito. Em um ano, já tinha uma equipe com 5 pessoas, um estúdio pequeno e uma lista de clientes que só crescia. A gente ainda não era famoso, mas as pessoas certas estavam começando a notar. E, aos poucos, a gente foi ganhando espaço. Minha família nem imaginava que eu ainda estava no jogo. Não perceberam que o que eu criei não era só uma empresa nova. Era uma competição direta com eles. Fiquei de olho na Bailey & Sons. Isso era fácil. Eles ainda estavam nas manchetes, agindo como se mandassem no mercado. Mas continuavam fazendo tudo do mesmo jeito. Presos ao passado, enquanto o mundo mudava rápido. Eles confiavam demais no nome da empresa. Mas o nome não ia assegurar o futuro. Então fui esperta. Contratei um ex-diretor de marketing de um dos concorrentes deles. E juntos, criamos uma marca que falava direto com um público que meu pai sempre ignorou, jovens profissionais, mães que lideram a casa, famílias modernas querendo casas inteligentes, bonitas e sustentáveis. Nosso estilo era o oposto do deles, limpo, simples, eficiente. E devagar, no silêncio, a gente virou o nome que as pessoas começaram a comentar em voz baixa. E eu não parei ali. Aquilo era só o começo. Logo, começamos a participar de concorrências para projetos comerciais de médio porte, os mesmos que a empresa do meu pai ganhava com facilidade no passado. Mas o jogo tinha mudado. Agora eles estavam perdendo para uma empresa pequena, com ideias novas, entregas mais rápidas e uma vontade de vencer que eles não esperavam. Eles nem sabiam quem nós éramos. E eu preferia assim. Por trás dos bastidores, comecei a montar algo ainda maior. Fui atrás de profissionais esquecidos, gerentes de projeto, designers, assistentes, gente boa que tinha sido deixada de lado. Pessoas como eu, que estavam cansadas de não serem vistas. Gente que não queria só um lugar na mesa, queria uma mesa onde realmente pertencesse. Um por um, eles vieram comigo. Nossa empresa começou a brilhar mais e mais. E mesmo assim, ninguém prestava muita atenção. Cerca de 20 meses depois, participei de uma reunião com um cliente importante. Eles estavam escolhendo entre a Bailey & Sons e a minha empresa.
Eu tinha visto a proposta da minha antiga empresa, engessada, antiquada, sem emoção. Aí eles leram a nossa proposta. Quem é você? Perguntou o cliente, olhando o material. Isso aqui é diferente. É criativo. É o que eu nem sabia que estava procurando. Eu só sorri. Alguém com algo a provar. A gente ganhou o contrato. E até o final daquele trimestre, vencemos a Bailey & Sons em 4 projetos grandes. Um por um, obrigando eles a sair da zona de conforto. O nome deles já não pesava tanto. A reputação deles começou a cair. E eu? Eu estava só começando. Mesmo assim, fiquei quieta. Deixei eles rirem. Deixei que me subestimassem. Deixei que pensassem que eu tinha sumido. Porque, quando descobrissem quem realmente estavam enfrentando, já seria tarde demais. Dizem que o orgulho vem antes da queda. Mas, no caso do meu pai, o orgulho foi construindo a queda dele, tijolo por tijolo, cheio de arrogância. Por fora, a empresa Bailey e Filhos ainda parecia intocável. Prédios de vidro, caminhões com logo estampado, propagandas em revistas. Mas eu já conseguia ver as rachaduras aparecendo. A base estava começando a apodrecer. Tudo começou com um projeto de resort cancelado em New Hampshire. Eles achavam que já tinham fechado o negócio. O cliente falou em indiferenças criativas, mas eu sabia o motivo real: a nossa proposta era melhor, mais clara, mais barata e com execução mais rápida. Depois vieram as demissões. Primeiro alguns designers juniores. Depois a recepcionista que estava lá há anos. E então, um gerente de projeto com quem eu já tinha trabalhado, alguém que nunca teria saído da empresa antes. Ele me ligou procurando uma nova oportunidade. Eu não fiz alarde. Só mandei o contrato. Bem-vindo à ARA. O golpe forte veio 7 meses depois. A Bailey perdeu um contrato enorme do governo, para reformar prédios públicos e deixá-los mais eficientes. Era um projeto que eles achavam que era deles, sem nem precisar disputar. Nem brigaram por ele, achavam que o nome da empresa seria o suficiente. Mas o mercado tinha mudado. Agora os clientes queriam inovação, flexibilidade e propósito. E foi isso que a gente ofereceu. No comunicado oficial, eles tentaram disfarçar a derrota. Culparam o mercado, falaram da concorrência. Nunca mencionaram a gente. Talvez porque ainda não sabiam quem nós éramos. Mas sentiam que algo estava chegando. Dava para ver isso pelo desespero da marca deles. De repente, tudo estava mais moderno, mais ecológico. Eles até copiaram nossas hashtags. Lançaram uma campanha de sustentabilidade, sem graça nenhuma. Quase ri. Eles estavam tentando alcançar um fantasma e esse fantasma estava ganhando. Depois começaram os boatos, má gestão, brigas na família, problemas financeiros. Eu não causei isso. Nem precisei. A verdade sempre aparece. Enquanto isso, a gente continuava construindo, crescendo. O medo vai entrando devagar. Minha família estava começando a ficar nervosa, mesmo que ninguém falasse isso em voz alta. Num fim de tarde, fui a uma feira do setor. Não como expositora nem como palestrante. Só como alguém observando em silêncio. Queria ver como a Bailey & Sons se apresentava agora que já não era mais a maior do pedaço. O estande deles estava lá no fundo. Menor do que costumava ser. Com menos funcionários. Meu pai não estava. Mas vi o Justin e o Raymond tentando parecer tranquilos. Mas dava para ver nas caras deles que as coisas não estavam bem. Fiquei de longe, só olhando. Perto o suficiente para escutar, longe bastante para não ser reconhecida. Aí um homem se aproximou do estande. Eu já tinha conversado com ele algumas semanas antes, numa reunião de apresentação. Justin entregou um folheto, tentando ser simpático. O homem pegou, olhou e disse com naturalidade. Ah, eu já estou falando com o pessoal da Lamora. Eles estão fazendo um trabalho incrível. Justin ficou tenso. Lamora? Ele repetiu. O homem confirmou com a cabeça. Dá uma olhada neles. Eles estão indo longe.
Ele foi embora. O sorriso do Dash sumiu na hora, como se tirasse uma máscara. Ele se virou para o Raymond e perguntou: Quem diabos é Lamora? Eu dei um sorrisinho. Baixo. Só pra mim. O acerto de contas tinha começado. Mas o verdadeiro ponto de virada aconteceu numa manhã de quinta-feira, com chuva fina caindo lá fora. Eu estava no escritório, revendo os planos de expansão, quando minha assistente bateu na porta. Ela parecia pálida. Tem uma coisa que você precisa ver, ela disse, me entregando um tablet. Na tela, um artigo. A manchete era clara. Bailey & Sons enfrenta processo sério por atrasos e quebra de contrato. Mas não era só uma notícia qualquer. Era uma exposição completa. Atrasos, estouros de orçamento, bagunça interna, brigas na equipe, tudo revelado. Tinham até fontes anônimas. Algumas, eu sabia, agora trabalhavam comigo na Lamora. O império do meu pai não estava só com problemas. Ele estava sangrando. E agora todo mundo podia sentir. Eu não comemorei. Não fiquei feliz. Só fechei o artigo, me encostei na cadeira e soltei um suspiro longo. Isso nunca foi sobre vingança. Era sobre mostrar a verdade. Provar que eu nunca fui a menina frágil e emotiva que eles achavam. Eu não estava brincando no mundo deles. Eu estava construindo o meu. Enquanto eles riam de mim, eu estava desenhando um futuro sem eles. E o que eles não esperavam era que esse futuro ia aparecer para todo mundo. Tem momentos que dividem sua vida em antes e depois. O meu chegou numa segunda-feira tranquila. Eu estava tomando meu café, no meio de umas maquetes de um novo projeto de casas ecológicas perto de Portland, quando minha assistente entrou correndo. Janete. Ela disse, ofegante, segurando o celular. Você tá em alta. Eu pisquei, sem entender. Ela virou a tela para mim. E lá estava. Olivia Bailey, a CEO mais jovem do país, é revelada como fundadora da Lamora Designs. Meu coração parou por um segundo. Não era só um blog de negócios. Era em tudo quanto era lugar, Forbes, Business Insider, até nos programas de TV da manhã. Uma manchete chamou minha atenção. A fundadora fantasma da Lamora era a mulher que derrotou a Bailey & Sons. Nem precisei ler o resto. Eu já sabia qual era a história que o mundo estava ouvindo. A garota que foi expulsa da própria família, que foi subestimada, chamada de sonhadora demais, agora era CEO de uma empresa de design de sucesso. Uma mulher que virou o jogo e ganhou respeito no mercado. Tinha depoimento de ex-colegas, trechos de uma palestra que eu dei um tempo atrás, e fotos minhas na frente da nova sede da Lamora, elegante, minimalista, tudo que a Bailey & Sons não conseguiu ser. E para fechar, uma imagem comparando, de um lado, as derrotas da empresa deles. Do outro, as vitórias da minha. A mídia já tinha feito a escolha dela. E o meu celular não parava. Ligações, e-mails, mensagens. Parabéns de investidores, jornalistas, e até de gente que eu nem falava há anos. O mundo tinha aprendido o meu nome. E, junto com ele, eles também. Mas a mensagem que mais me pegou, não veio de ninguém da mídia. Nem de investidor. Nem de colega. Veio da minha mãe. Era só uma frase. Seu pai viu a notícia. Ele não fala nada faz mais de uma hora. Fiquei olhando para a tela. Não por culpa. Nem por alegria. Só em silêncio. Por anos ele disse que eu nunca seria como eles. E por muito tempo eu achei que provar o contrário ia curar alguma coisa em mim. Mas naquele momento, vendo o mundo celebrar tudo que ele tentou esconder, eu entendi. Eu não precisava mais da aprovação dele. Mais tarde, naquele mesmo dia, meu assessor de imprensa me ligou. Uma grande emissora quer te entrevistar. Horário nobre. Você quer? Fiquei em silêncio por um momento. Eu não criei a Lamora para aparecer. Eu criei para ser livre. Mas talvez agora fosse a hora de falar. Eu assenti com a cabeça. Vamos lá. 5 dias depois, a entrevista foi ao ar. Eu estava com um terno azul marinho. Simples, elegante.
Sem marcas, sem discurso de vingança. Só presença. A apresentadora começou falando da ascensão silenciosa da Lamora. Como uma empresa quase desconhecida virou um nome forte no mercado de imóveis de luxo, em menos de 6 anos. Então veio a pergunta que todo mundo queria ouvir. É verdade que você é filha de Eric Bailey? Eu dei um sorriso calmo. Sim. E por que esconder isso? Ela perguntou. Eu não escondi, respondi. Só parei de pedir desculpas por não ser bem-vinda. Ela ficou sem resposta por um momento, meio surpresa. E agora você criou uma empresa que passou a deles, ela disse. Não se trata de passar ninguém, falei. Mas nós duas sabíamos que era. Se trata de criar algo que tenha a ver comigo. E dar oportunidade para outras pessoas fazerem o mesmo. A entrevista terminou com o público de pé, aplaudindo. Naquela noite, o site da Lamora saiu do ar de tanto acesso. Recebemos mais de 285 pedidos de parceria. As ações da empresa subiram 17% em menos de 2 dias. Investidores começaram a falar sobre expansão internacional. Mas, enquanto o mundo falava o meu nome, um lugar ficou em silêncio. O grupo de mensagens da família Bailey. Ainda estava lá. Mas ninguém disse nada. Nenhuma piada, nenhuma alfinetada, nenhum emoji. Só silêncio. Até que, finalmente, uma mensagem apareceu. Era do Dustin. Você usou a gente. Eu não respondi. Pra quê? Eles usaram meu silêncio por anos, fingindo que eu não existia. Agora o mundo sabia a verdade. A entrevista não mudou tudo porque me deixou poderosa. Mudou porque forçou eles a ver o que sempre se recusaram a enxergar. Eu. Olivia Bailey. A garota que disseram que nunca ia liderar nada. Que era só uma sonhadora perdida. Agora eu era a CEO mais jovem do país. E meu próximo capítulo estava só começando. Tudo começou com uma carta. Um envelope bonito, marfim, com letras douradas em relevo. Reunião anual da família Bailey. Sábado às 17 horas. Na propriedade. Sem recado, sem desculpas. Só tradição. Fiquei olhando para aquele convite por um tempo. 6 anos atrás, eles riram de mim nas reuniões. Disseram que eu não pertencia àquele mundo. Me chamaram de patética. Agora estavam me convidando de volta para a mesma casa onde eu sempre me senti como visita, nunca como parte da família. Eu não ia lá desde o dia em que fui embora. Mas, naquele ano, eu disse sim. Não por eles. Por mim. No sábado, cheguei aos portões da propriedade em um Rolls-Royce preto, elegante. A garota que eles tentaram apagar, agora era a mulher que todo mundo reconhecia. Os seguranças me olharam e, na hora, reconheceram meu rosto. Sem pensar 2 vezes, levantaram o portão. A entrada estava cheia de BMWs, Audis e até um Bentley antigo. Mas o meu carro se destacava. Sozinho. Firme. Silencioso. Poderoso. Saí devagar. Usava um terno marfim. Sem marcas grandes, sem precisar chamar atenção. Era o tipo de presença que não precisa gritar para ser notada. Enquanto eu caminhava até a porta da casa, o barulho ao redor foi diminuindo. As pessoas pararam de conversar. As cabeças começaram a virar. Eles me viram. Mas ninguém sabia o que dizer. Lá dentro, eu andei pelo salão como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Porque a verdade é que eu sempre pertenci, eles só não queriam aceitar. Minha mãe foi a primeira a se aproximar. O olhar dela amoleceu. Por um segundo, vi algo ali. Talvez arrependimento. Você está linda, ela sussurrou. Obrigada, respondi. E me inclinei um pouco. Mas não vamos fingir. Ela deu um sorrisinho cansado. Justo. E a festa continuou. A sala estava cheia de rostos conhecidos, primos, tios, antigos amigos da família. Perto da lareira, meus irmãos congelaram quando me viram. Dustin travou o maxilar.
Raymond olhou para o meu pulso, depois para as chaves na minha mão. Eu não parei por eles. Passei direto e fui até o fundo da casa, onde meu pai estava sozinho no quintal. Ele encarava o jardim como se ainda fosse o dono de tudo aquilo. Quando ouviu meus passos, se virou. E, pela primeira vez na vida, Eric Bailey parecia pequeno. Você veio, ele disse, com uma voz mais baixa do que eu lembrava. Vim. Ele me observou por um tempo. Você fez um nome e tanto para si. Fiquei em silêncio. Ele desviou o olhar, com dificuldade. Talvez eu tenha me enganado sobre você, Janete. Quase soltei uma risada. Talvez? Não vim aqui para ouvir desculpas, falei, calma. Vim para fechar esse ciclo. Ele virou de novo para mim. A empresa tá passando por um momento difícil. Seus irmãos, ele hesitou. A gente poderia usar sua ajuda. Olhei direto nos olhos dele, firme. Não tô com raiva. Tô em paz. Falei com a mesma calma de sempre. Você me disse que eu nunca seria inteligente. Que eu era só uma menina cheia de ideias e sem poder. Ele não respondeu. Virei o rosto, olhando para casa, para a festa, para aquele legado caindo aos pedaços. E agora você quer minha ajuda? Ele abriu a boca para falar, mas eu cortei. Eu não vim aqui para te salvar, pai. Eu construí algo sem você. Enquanto você ria de mim, eu estava criando. Enquanto você duvidava de mim, eu me tornei exatamente o que você disse que eu nunca seria. Ele me olhou como se não reconhecesse a mulher parada na frente dele. Ótimo, eu disse, me virando para ir embora. Mas antes de sair, olhei por cima do ombro e disse: Você estava certo sobre uma coisa. Eu não sou nada como você. E agradeço a Deus por isso. No caminho de volta, as pessoas abriam espaço quando eu passava. Tinha cochicho, alguns sorrisos forçados, mas nada daquilo me tocava. Eu não estava ali para agradar. Eu não precisava provar mais nada. Eu já tinha vencido. Lá fora, o Rolls-Royce brilhava no sol do fim de tarde. Sentei no banco do motorista, liguei o carro e olhei para trás. Mas não para casa. Olhei para a menina que eu fui um dia. Aquela que implorava para ser vista. E eu sorri. Porque ela não implorava mais. Agora, ela liderava. A partir daquele momento, o mundo nunca mais ia esquecer o nome dela. Janete Bailey. Não mais a esquisita. Não mais a ignorada. Não mais a menina que tentaram calar ou deixar de lado. Ela virou a mulher que mudou a história, para que outras como ela nunca mais fossem apagadas.